Labão enganou Jacó, em vez de dar Lia em casamento, ele deu Raquel. Pobre Jacó, coitado, não é mesmo? E Jacó foi tomar satisfação com Labão. Está lá em Gênesis 29. E quando ele pergunta, o que foi isto que me fizestes? Não foi por Raquel que eu trabalhei 7 anos? Labão propõe a ele, deixe passar a festa de casamento e também te darei a outra filha. Jacó trabalha mais 7 anos por Raquel, mas ali dá para perceber que é como se depois da festa ele já tivesse casado com Raquel, mas trabalhou mais 7 anos por ela. Ele casou com 2, né? Então, pobre Jacó, não é mesmo? Labão acalmou a aflição que ele estava sentindo de não ter se casado com a amada dele, né? Que era Raquel. Foi acalmado o sentimento que Jacó tinha. Claro, era a única solução humana que eles viam, porque ele não podia devolver Lia, né? Claro, ia ser uma vergonha e tal. Mas ele casou com Lia, foi com ela que ele teve relações sexuais. Jacó, ele não passou os sentimentos dele, as emoções que ele estava sentindo, pelo filtro dos preceitos, dos princípios divinos, que é casamento monogâmico. Dentro daquela cultura, naquela época, existiam algumas leis que permitiam alguns desses tipos de coisas, não é mesmo? Nada parecido com o que acontece no meu país. Não, no meu país não, acho que isso acontece no seu, né? Que os seres humanos fazem leis e essas leis são totalmente contra ao que Deus deseja, não é mesmo? Então acontecia isso naquela época. Jacó, tudo bem, vamos aplacar aqui a emoção que eu estou sentindo. Vou casar com Raquel. E o resultado, que casamento desastroso. Casou com 2. Não, você já leu a história de Jacó? O relacionamento dele com as irmãs, com os filhos. Que pesadelo! O Senhor tem de misericórdia de nós, né? Foi terrível. Resultado da poligamia, tá? Quando a gente desobedece os preceitos divinos do Senhor, temos consequências, né? Jacó, ele tinha que ter carregado a cruz das emoções dele, né? Das aflições que ele estava sentindo e seguir ao Senhor. E deixar que o Senhor resolvesse a situação. Porque, claro, ele foi enganado, realmente. Mas quando acontece uma situação difícil na nossa vida, uma situação adversa, uma situação que está arrasando, destruindo a gente por dentro, ainda assim a gente deve passar ela pelo filtro do que o Senhor deseja para nós, para não piorar a nossa situação. Jacó quis aplacar a dor daquele momento, a curto prazo, mas foi uma vida inteira, acredito que de sofrimento. Então, será? Né? E levando em consideração que Jacó conheceu Raquel no poço e ali ele já moveu, né, as pedras para Raquel dar de beber as ovelhas dela. E ali ele chorou. Está lá em Gênesis 29. Ele chorou. E rapaz emocionado, né? 1 mês ele decidiu que seria Raquel. Muito emocionado, ele é muito das emoções, sabe? Muitas vezes a gente se agarra às emoções, ao que a gente está sentindo e busca com que a outra pessoa aplaque o que a gente está sentindo. Mas geralmente a gente se casa com o uau, nossa, é ela, nossa, é ele. A gente se casa com isso, tá? A gente não se casa com o dia a dia das pessoas. Será que 7 anos trabalhando por Raquel, ele não conseguiu perceber que ela não amava? Porque para mim ela não amava. Porque se ela troca o marido, uma noite com o marido, por umas mandragoras, não, ela poderia amar aí numa escala de, sei lá, de amar mais ter filhos, né? Porque era isso que naquela cultura era bem visto, a mulher ter filhos. Não sei, né? Dá para fazermos outra análise em outro momento. Mas eu estou querendo dizer que Jacó, ele naquele momento
olhou para o eu dele, para ele. Ele não olhou para o Senhor. Então, muitas vezes isso acontece com a gente, né? Ali no nosso processo de santificação, a gente tem altos e baixos, a gente tem quedas. Muitas vezes nós seres, muitas vezes é inconsciente, tá? Não é proposital. A gente entrega determinadas áreas da nossa vida para Deus, mas não entrega outras. Jacó parece que não entregou os sentimentos dele para o Senhor. Senhor, me ajuda, né? Para eu não pecar contra ti, por favor, faz alguma coisa. Fecha a porta da graça para mim nesse quesito, para eu não pecar contra ti. Aí Jacó decidiu que o eu dele estava acima do Senhor. Não é mesmo? Tem um livro que se chama Custo do Discipulado. Eu acho que o nome do autor é Dietrich Bonhoeffer. Eu nem sei se é assim que se pronuncia. E lá está escrito que a graça é de graça, mas não é barata. Jacó achava que era barata, que ele não tinha que sacrificar o eu dele, não é mesmo? A graça é de graça, mas ela não é barata. Ela custou um alto preço e foi Jesus Cristo que pagou esse preço. Foi o que ele fez. A graça é Cristo. Então precisamos dar um valor para essa graça, né? Então, estamos aí num processo de santificação, óbvio que vamos ter quedas, vamos não perceber coisas que estamos fazendo. Muitas vezes as outras pessoas podem vir nos alertar, ou a gente mesmo pode perceber essas questões em processo de terapia, mas a verdade é que Jacó, em nome da harmonia, né, que parece que ele tem uma idolatria aí pela harmonia, pela paz entre as famílias, não é mesmo? Jacó, em sua necessidade de paz e amor. Mas essa necessidade faz a gente sacrificar princípios, não é mesmo?